A maioria dos homens passa pela vida acreditando que precisam impressionar as mulheres com dinheiro, aparência ou charme. Eles se esforçam ao máximo para se destacar nesses aspectos, investindo tempo e recursos em melhorar sua estética, ganhar mais dinheiro e aperfeiçoar suas habilidades sociais. No entanto, o que a maioria não percebe é que a verdadeira chave da atração não está nessas áreas superficiais. O verdadeiro segredo para despertar o interesse das mulheres está na compreensão de gatilhos psicológicos ocultos, fraquezas que nem mesmo elas estão totalmente cientes. Assim como os homens, as mulheres possuem desejos subconscientes, vulnerabilidades e respostas emocionais que nem sempre conseguem controlar. O problema é que a maioria dos homens não tem ideia de como reconhecê-los ou usá-los a seu favor. Hoje vamos mergulhar profundamente em 10 dessas fraquezas femininas ocultas, gatilhos psicológicos que, uma vez compreendidos, mudarão para sempre a maneira como você interage com as mulheres. O primeiro desses gatilhos é o poder da certeza emocional. Mulheres são seres altamente emocionais, mas isso não significa que sejam irracionais ou fora de controle. Significa sim que suas emoções guiam grande parte de suas decisões, especialmente quando se trata de relacionamentos. E uma das suas maiores fraquezas ocultas é a necessidade profunda de certeza emocional. Uma mulher quer sentir que está emocionalmente segura ao lado de um homem. Ela não busca apenas paixão ou excitação momentânea. Ela anseia por estabilidade, por aquela sensação de que não será abandonada quando as coisas ficarem difíceis. Por isso, as mulheres são subconscientemente atraídas por homens que permanecem emocionalmente inabaláveis, homens que exalam calma mesmo nas situações mais caóticas. Um homem que reage exageradamente, que é instável ou emocionalmente dependente dela, rapidamente perderá seu encanto. Isso acontece porque tal comportamento demonstra fraqueza e as mulheres buscam segurança acima de tudo. Se uma mulher sente que precisa estabilizar emocionalmente um homem, os papéis se invertem. Ele se torna a parte frágil da relação e ela assume um papel dominante. Esse tipo de dinâmica destrói a atração quase instantaneamente. Em vez disso, o homem precisa incorporar uma confiança, demonstrando autocontrole e tranquilidade independentemente do que aconteça. Se ela fica chateada, ele permanece calmo. Se as coisas não saem como planejado, ele não reclama nem entra em pânico. Se surgem desafios, ele os enfrenta com confiança e determinação. O homem que fornece essa segurança torna-se um refúgio para as mulheres, algo para o qual elas sempre voltarão, muitas vezes sem nem mesmo entender o porquê. Outro fator determinante na atração feminina é que as mulheres são irresistivelmente atraídas pelo que não podem ter. Existe uma verdade inegável sobre a natureza humana. Valorizamos mais aquilo que é escasso. É por isso que diamantes, carros de luxo e itens de edição limitada são tão desejáveis. O simples fato de algo ser difícil de obter aumenta seu valor. E as mulheres operam exatamente sobre esse mesmo princípio. Quando se trata de uma das fraquezas ocultas, é que elas se sentem fortemente atraídas por homens que não podem ter completamente. Homens que são muito disponíveis, muito ansiosos ou óbvios demais, perdem rapidamente o valor aos olhos de uma mulher. Ela pode até gostar da atenção, mas não sentirá o desejo de persegui-lo. Por outro lado, um homem que cria um senso de distância e mistério ativa algo profundo dentro dela, o desejo de fechar essa lacuna. Esse é o motivo pelo qual muitas mulheres enlouquecem por homens que parecem indiferentes ou difíceis de ler. Não é que elas gostem de ser ignoradas, mas seu subconsciente atribui um valor mais alto a algo que não está garantido. Para usar isso a seu favor, você deve evitar estar sempre disponível. Faça com que ela se pergunte quando verá você novamente. Tenha uma vida própria que não gira em torno dela. Revele-se aos poucos, sem entregar tudo de uma vez. O momento em que uma mulher sente que conquistou você completamente é o momento em que seu interesse começa a diminuir. Mantenha uma parte de si sempre um pouco fora de alcance e ela nunca parará de querer mais. Além disso, um dos gatilhos psicológicos mais subestimados é a influência de uma voz profunda e uma presença forte. Estudos demonstram que homens com vozes mais graves são percebidos como mais dominantes, confiantes e atraentes.
Isso não é apenas uma preferência aleatória, está enraizada na psicologia evolucionista. Uma voz grave sinaliza altos níveis de testosterona e fortes qualidades de liderança, algo para o qual as mulheres são naturalmente atraídas. Mas não se trata apenas da voz, e sim de toda a sua presença. Mulheres são fracas por homens que sabem como comandar um ambiente sem precisar se esforçar. Presença é algo que você emana antes mesmo de abrir a boca. É a maneira como você se porta, como se move, como reage ao mundo ao seu redor. Um homem com uma presença forte se move com propósito, sem gestos nervosos ou pressa. Ele mantém contato visual sem desviar rapidamente. Ele fala devagar e deliberadamente, como se cada palavra tivesse peso. Por outro lado, uma presença fraca se manifesta através de uma postura curvada, gestos inquietos e um tom de voz hesitante. Pequenos detalhes como esses enviam sinais de baixa confiança, mesmo que o homem não perceba. Se você quer cativar as mulheres sem esforço, domine sua presença. Quanto mais forte for a sua energia, mais as mulheres serão naturalmente atraídas por você sem que você precise fazer nada. Outro gatilho poderoso é o impacto de um homem que sabe quando se afastar. Quer ativar o medo mais profundo de uma mulher? Simplesmente vá embora, como se não precisasse dela. Uma das maiores fraquezas emocionais das mulheres é a reação psicológica à perda. Isso acontece porque os seres humanos valorizam mais aquilo que temem perder. A maioria dos homens faz exatamente o oposto. Quando sentem que uma mulher está se distanciando, eles começam a persegui-la, implorar, se explicar em excesso e tentar consertar a situação. Mas isso apenas prova uma coisa, que eles precisam dela mais do que ela precisa deles. E assim que uma mulher percebe isso, a atração morre. Um homem que pode se afastar sem hesitação transmite a mais alta forma de confiança. Ele está dizendo sem palavras que não é desesperado, que tem opções e que sua autoestima não depende da validação dela. Essa mentalidade enlouquece as mulheres. Se ela souber que você está disposto a ir embora, caso seja desrespeitado, caso ela jogue jogos emocionais ou tente se afastar, ela naturalmente começará a valorizá-lo mais. Isso não é manipulação, é simplesmente uma questão de respeito. A regra é simples, esteja sempre disposto a se afastar e você nunca precisará correr atrás. Por fim, o gatilho psicológico mais poderoso de todos, o homem que controla seus próprios desejos, controla tudo. A fraqueza máxima das mulheres é que elas não conseguem resistir a um homem que tem domínio sobre si mesmo. A maioria dos homens é controlado pelos próprios impulsos. Eles correm atrás de mulheres, buscam validação e deixam que o desejo os guie. Mas os homens que realmente possuem poder são aqueles que controlam seus desejos, em vez de serem controlados por eles. Mulheres são fracas por homens que escolhem com sabedoria, que não são desesperados por atenção, que mantêm padrões altos e autodisciplina. O momento em que você para de correr atrás de mulheres é o momento em que elas começam a correr atrás de você. Um homem que pode dizer não, que coloca sua missão acima de seus impulsos, será sempre o mais desejado. A atração não é um jogo de truques, mas um domínio da própria psicologia. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que personificam força, propósito e respeito próprio. Cultive essas qualidades e elas não apenas o desejarão, elas precisarão de você.